boa noite a todos. Bem-vindos a esse primeiro ciclo de estudo jurídico patrocinado pelo Núcleo Regional da Escola Judicial EDS Fernandes Juiz de Fora. Nós estamos muito alegres em poder realizar esse intercâmbio, principalmente atendendo uma demanda e essa iniciativa bem comandada pela doutora Raquel Gomes Barbosa, e a quem eu cumprimento. E esse ciclo vai ter uma duração um pouco mais prolongada, justamente atendendo a vários interesses, a vários nichos jurídicos. Hoje, nós temos a participação especial do Dr. Francisco José da Silva, que é juiz da 4ª Vara de Família de Belo Horizonte, e eu queria deixar aqui, com os meus agradecimentos, uma notícia de que a proposta da escola nessa gestão, sob o meu comando, ela pretende ser interativa e agir de forma recíproca, porque nós sabemos das demandas regionais, das várias Minas Gerais, e assim nós nos portaremos durante toda a nossa gestão. Infelizmente, eu tenho um compromisso. Agora, eu gostaria de estar com vocês o tempo inteiro. Amanhã também eu faço uma viagem com o presidente do tribunal, mas certo de que, do sucesso desse empreendimento, desse ciclo, eu antecipo os meus agradecimentos à doutora Raquel Gomes Barbosa e vou lhe passar a palavra, que o tempo aqui é escasso, e deixar os meus cumprimentos, doutora Raquel, e as portas da Escola Judicial abertas para a região de Juiz de Fora, especialmente para vocês, a doutora Raquel, doutor Francisco. Muito obrigado, um grande abraço, sucesso nesse ciclo de palestra. Muito obrigada, desembargador Thiago Pinto. É um prestígio para nós ter o senhor aqui conosco na abertura desse evento, e eu gostaria logo de agradecer pelo apoio incondicional que tem sido prestado ao núcleo regional aqui de Juiz de Fora, da EJEF em Juiz de Fora. É perfeitamente compreensível os compromissos do senhor e, de qualquer forma, agradecemos pela distinção, viu? Boa noite a todos. Com imensa satisfação que abrimos hoje, exatamente no dia 1º de outubro de 2020, no mês em que comemoramos o Dia do Servidor, né, do Servidor Público, o primeiro ciclo de estudos jurídicos no núcleo regional da EJEF. Quero, em nome de todos os juízes, expressar nossa gratidão aos servidores e colaboradores do Poder Judiciário de Juiz de Fora e região, pelo que representam para esta casa. Os servidores são imprescindíveis na construção e manutenção de uma justiça cidadã. O tribunal pouco conseguiria se não pudesse contar com esse prestimoso apoio e a dedicação de cada um de seus servidores. Considero, nesse momento, importante elevarmos a compreensão do nosso papel no contexto do Estado. Devemos estar sempre convencidos de que a dedicação ao serviço público, fundamentada nos princípios da responsabilidade, da ética profissional, é uma das mais importantes formas de exercitarmos o verdadeiro pressuposto da cidadania e de alcançarmos como resultado a gradativa conscientização da nossa dignificante função e do nosso papel social. O ciclo de estudos é composto por 4 lives, todas sobre temas de grande interesse e relevância para o nosso melhor aperfeiçoamento profissional. Hoje, estamos recebendo o nosso grande colaborador, Dr. Francisco José, que é juiz titular da 4ª Vara de Família de Juiz de Fora, tendo se graduado em Direito em 1984 pela Faculdade de Direito de Cachoeira de Itapemirim e concluído mestrado em Direito Público e Cidadania pela Universidade Gama Filho em 2005. Magistrado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais há mais de 30 anos, tem vasta experiência na área do direito e hoje se dispôs a homenagear nosso servidor, partilhando um pouco de seu conhecimento conosco. Registro desde logo, doutor Francisco, a nossa sincera gratidão. Vossa Excelência tem a palavra e nossa total atenção. Boa noite a todos. Eu quero, de início, dizer que sinto-me muito lisonjeado de ter sido convidado para participar desse evento que se comemora o mês do servidor público.
Como juiz de família, imaginei, num primeiro momento, quando me convidaram, para que eu falasse alguma coisa relacionada ao direito de família, principalmente nesse momento que a gente vive agora, com a pandemia, com o distanciamento social. A gente tem percebido que tem surgido muitos problemas que não eram problemas corriqueiros da justiça, especialmente do direito de família. Tipo o pai que não pode visitar os filhos por causa do distanciamento, número de divórcio e separação que aumentou com algumas peculiaridades. Era provável que eu escolhesse algo nessa área. Todavia, eu, ousadamente, resolvi aceitar o convite e falar sobre tutela provisória. Na verdade, uma ousadia dupla, porque, primeiro, aceitar o convite de falar para uma plateia tão qualificada. E, segundo, falar sobre tutela provisória, que é um tema bastante discutido, e aqui no núcleo de Juiz de Fora, a colega Mônica já proferiu uma exposição, uma palestra sobre esse tema. Mas confiando que muitas pessoas poderiam não ter assistido a colega e que eu poderia trazer alguns fatos novos, então eu preferi escolher esse tema da tutela provisória. Eu tenho muita preocupação, sempre tive, nesses mais de quase 30 anos de magistrado, eu sempre tive muita preocupação com a entrega da prestação jurisdicional muito rápida. O Brasil, como um todo, é um país com uma diversidade muito grande de etnia, de gênero, de classe social. Isso vai gerando um conflito muito grande. E nós temos um poder judiciário limitado, finito. O número de juízes, de unidades jurisdicionais, ele não cresce na medida que vai crescendo os conflitos. Apesar do Brasil não ter conflitos como outros países têm, como terrorismo, não temos aqui problemas assim climáticos muito graves, mas essa diversidade que nos qualifica como um grande povo também nos faz dispersar e faz com que os conflitos vão aumentando entre nós. E o Poder Judiciário precisa de encontrar uma fórmula para entregar essa prestação jurisdicional. O cidadão que procura o Poder Judiciário, ele não pode ficar à mercê de uma burocracia judicial que demore muito tempo para receber um provimento, para encerrar uma ameaça ou uma lesão a seu direito. Aqui no Brasil, nós tivemos um Código de Processo Civil de 1939, da época do Estado Novo, e não havia naquele código, não havia uma previsão de entrega da prestação jurisdicional. Esse código ficou superado das muitas legislações apresentadas no Estado Novo, como o Código Penal, o Código de Processo Civil, a CLT, e na década de 60 foi, então, solicitado ao Alfredo Cusaid que elaborasse um anteprojeto. O Alfredo Cusaid, que havia sido discípulo do Liebman, um autor que veio da Itália por conta do nazismo, passou primeiro por Minas Gerais, depois foi para São Paulo e fundou a Escola Paulista de Processo, que tinha o Alfredo Cusaid como um de seus discípulos. E, obviamente, que ele influenciou na elaboração daquele anteprojeto. O Alfredo Cusaid tem um ensaio que ele escreveu, Liebman e a influência no direito processual civil. Naquela época, início da década de 60, e posteriormente esse anteprojeto foi revisto por uma comissão, incluindo o Dinamarca, o José Frederico Marx, foi imaginada que para a tutela de conhecimento se pensasse na tutela de constitutiva, condenatória e declaratória. Em nenhuma dessas tutelas nós entregaríamos a prestação jurisdicional antes do provimento final do processo. Então, o camarada que tivesse uma lesão ao seu direito ou uma ameaça, ele só ia encontrar um provimento que encerrasse essa ameaça, essa lesão, ao final do processo. Nós tínhamos muito poucos casos de tutela mandamental ou de tutela autoexecutória, como o despejo, a reintegração de posse. O volume maior das demandas não encontrava uma forma de execução daquele caso, daquele conflito deduzido em juízo. É bem verdade que naquele código tinha o que não tem no de hoje,
o processo cautelar, tinha a medida cautelar. Mas o processo cautelar ele não foi imaginado para servir de entrega da prestação jurisdicional. O artigo 796 do Código de 73 dizia que o processo cautelar ele seria sempre dependente do processo principal. Mas nós não tínhamos no Brasil uma entrega da prestação no meio do processo. Não podia fazer o julgamento parcial, como hoje o Código permite. E não tinha uma entrega da prestação, uma tutela provisória. Começou-se, então, a trabalhar com a medida cautelar como medida satisfativa. Mas não era esta a ideia do CPC, quando criou o processo cautelar. Aliás, muito criticado. Tinha muitas medidas no Código de Processo Civil que não eram medidas cauteláveis, embora tivesse um capítulo das medidas cauteláveis, como notificação, interpelação, protesto, enfim. O Código de Processo Civil de 73 foi recebendo umas emendas e, em 1994, foi criado para resolver esse problema do tempo do processo que estava prejudicando a quem aparentemente tinha razão. Foram criadas duas tutelas antecipadas, a do 273, que era a tutela genérica, e a do 461, que era a tutela específica, que era ela para o final do processo, mas tinha um parágrafo que dizia que poderia ser aplicado também na fase de conhecimento antes da sentença. Naquele momento, a tutela provisória, a antecipação da tutela, que ela chamada na época, ela exigia o que o Código atual também modificou um pouco. Ela exigia que, para o juiz conceder aquela medida, haveria de ter a verossimilhança do direito. E a prova deveria ser inequívoca. Surgiu, na época, alguma confusão do que seria a prova inequívoca. O professor Barbosa Moreira, no Rio de Janeiro, dizia que a prova inequívoca era a prova que não era equívoca. Ou seja, o juiz, ao analisar um pedido de antecipação da tutela, do 273 ou mesmo do 461, ele deveria chegar à seguinte conclusão: eu hoje vou julgar procedente esse processo? Se eu tenho elementos para julgar procedente, se eu tiver elementos para julgar procedente, eu tenho uma prova que não é equívoca e há a verossimilhança do direito. Não era a tutela antecipada fundamentada apenas na probabilidade, no fumus bonus iure e no perigo da demora. Exigia o perigo da demora, a reversibilidade, o risco de dano ao resultado útil do processo, mas também a verossimilhança do direito e a prova inequívoca. E nós caminhamos nesse sentido até que veio o Código de 2015. O Código de 2015 mudou essa entrega da prestação antes do processo chegar ao final. Ele, então, criou a tutela provisória, na qual o cidadão que tem uma lesão do direito, que precisa de uma declaração judicial do seu direito, que tem uma ameaça, ele poderá entrar com essa tutela definitiva, que ao final, de modo exauriente e definitivo, o juiz poderá fazer a entrega da prestação jurisdicional ou reconhecer esse direito quando se trata de tutela de conhecimento. Mas ele permite que no curso do processo, ou mesmo antes de começar o processo, o juiz possa conceder a tutela que o cidadão está pleiteando. E nesse novo código houve uma mudança, nós não trabalhamos mais com a verossimilhança do direito, com a prova inequívoca. E sim, ele juntou, tanto na tutela provisória de urgência cautelar, como na satisfativa, apenas a probabilidade do direito. Então, ele passa a exigir, ao contrário do artigo 273 do Código de 73, com a emenda de 94, ele passa a exigir apenas que haja probabilidade do direito e que haja perigo na demora, ou seja, e que o dano seja muito evidente se o sujeito, se o jurisdicionado não obtiver uma resposta do juiz. E aí ele abre o leque para que o juiz possa conhecer daquele pedido provisoriamente e conceder uma tutela para encerrar, para estancar aquela lesão ou aquele dano que ele está experimentando. É importante a gente ressaltar que, como no código anterior, esse código ele prestigiou, ele consagrou ainda o poder geral de cautela do juiz. O que seria o poder de cautela do juiz?
sem a tutela provisória. Quer dizer, então há uma combinação dos dois, porque o legislador não pode imaginar todas as questões que, eventualmente, possa uma das partes impor ao outro durante o curso do processo. Eu sempre que falo desse tema, eu lembro de um caso, eu era juiz, acho que de Lajinha, estava na época do estágio probatório, e naquela época a gente não tinha um plantão e os juízes ficavam na comarca. Eu tinha muito medo por causa do estágio probatório e fiquei na comarca em Lajinha. Na sexta-feira de carnaval, antecedendo o carnaval, 4h30 da tarde, um advogado chegou na minha sala sem saber o que fazer. Era um imóvel que tinha duas residências, uma na frente e uma atrás de uma família. O pai morreu e os irmãos acabaram vendendo esse imóvel, esses dois imóveis, para duas pessoas diferentes. Houve um desentendimento entre eles e a pessoa que usava o imóvel da parte da frente colocou um portão com cadeado para impedir que o de trás tivesse acesso. Esse vizinho que morava na parte de trás entrou com uma ação de reintegração de servidão de trânsito. Eu concedi a medida, isso antes do carnaval, né? Na sexta-feira de carnaval, o vizinho da frente mandou despejar na frente da passagem, do beco, um caminhão de pedras. E o vizinho de trás, ele não poderia entrar nem sair. A família ficou meio perdida. Tinha gente na rua e tinha gente fora de casa. E, gente em casa e gente fora de casa. Nesse sentido, o advogado não sabia exatamente o que fazer. Me procurou, 4h30 da tarde, falou: doutor, só deve fazer um pedido, pediu para que eu mande o seu cliente mesmo tirar as expensas dele, com a nota para ele depois receber isso no final do processo, porque se eu mandar esse camarada tirar, ele não vai tirar, nós vamos nem encontrar ele possivelmente. O seu cliente vai passar o carnaval sem poder resolver essa questão. Então, o poder geral de cautela do juiz permite que ele tome algumas medidas no processo para estancar uma lesão, para estancar uma ameaça, mas ele é para questões assim inominadas, para questões que surgem de forma muito inopinadamente. O juiz deve ter um arcabouço melhor para poder trabalhar com essa entrega da prestação jurisdicional ou para cautelar o direito, ou para a fruição do direito discutido, com um organismo, com um instituto mais bem elaborado. E aí nós mantivemos no nosso código atual os elementos da tutela provisória. O fundamento da tutela, da nossa tutela do novo código, é a evidência e a urgência. A tutela de urgência, nós vamos dividi-la em tutela de urgência cautelar e tutela de urgência de evidência. O requerimento pode ser formulado pela parte, tanto no início do processo, ou antes mesmo do início do processo, quanto no curso do processo. Se ele apresenta no curso do processo, porque surgiu uma dificuldade qualquer, nós temos a tutela provisória incidental. E se ele pleiteia obter esse benefício antes, ela terá a qualificação de antecedente, e vai acontecer algumas coisas interessantes quando se trata da tutela antecedente, porque será possível estabilizar essa tutela que nós vamos ver daqui a pouco. Quem pode fazer esse requerimento ao juiz? Qualquer pessoa que se sente lesado e que pode entrar com uma ação, exercer o seu direito de ação, invocar a prestação jurisdicional do Estado. O momento dessa concessão é em todo o decorrer do processo. Antes de começar o processo, se a tutela for antecedente, no decorrer do processo e também na sentença. Na sentença tem uma qualificação muito importante da tutela provisória, porque o capítulo que concede esta tutela na sentença não recebe o efeito suspensivo na hora do recurso de apelação. Então, se o juiz, na cognição exauriente, ele entende, e há pedido no processo da tutela provisória, e ele entende que é possível conceder essa tutela provisória, nesse capítulo, nesse tópico da sentença, é interessante que o recurso não tenha efeito suspensivo, apenas o efeito devolutivo. A tutela provisória, qualquer uma delas, a de urgência ou a de evidência, se concedida no curso do processo como decisão interlocutória, vai desafiar o recurso de agravo. Isso não tem muita dúvida, está lá no artigo 1015 do Código de Processo Civil. E se for na sentença,
vai ser no recurso de apelação. Na tutela antecedente, o juiz não deve ou não precisa ouvir a parte ré se ficar muito bem evidenciado pelos documentos, pelos fatos articulados, aquela lesão, aquela ameaça de lesão, o que não acontece na tutela incidental. Porque a tutela incidental é apenas uma petição na qual o juiz deve ouvir as partes envolvidas naquele resultado que o autor, o requerente da medida, está pleiteando. Então, a tutela provisória pode ser concedida liminarmente ou no curso do processo. Como é uma decisão provisória, ela tem a característica sempre da precariedade. Ela não pode estar com a definitividade. Ela precisa, sempre que o juiz profere a decisão da tutela provisória, ele encarar que aquela decisão pode ser modificada, pode ser revogada a qualquer tempo. Porque uma das características da tutela provisória é exatamente a sua precariedade. A tutela provisória, ela vai poder ser executada com a característica da execução provisória de sentença, quando se trata da tutela satisfativa. Se a tutela for cautelar, o juiz poderá adotar qualquer medida para acautelar o direito que a tutela foi objeto. E uma questão muito interessante, que às vezes o juiz pode ver que a parte precisa daquela tutela, mas o advogado, por algum motivo, não requereu, ele não pode conhecer a tutela de ofício. O artigo 295 do Código de Processo Civil trata a tutela provisória como uma iniciativa específica de qualquer das partes, né? Não há necessariamente do autor. Pode, eventualmente, numa situação processual, o réu pleitear a concessão da medida provisória naquele processo. Até numa reconvenção que ele passa a ser autor e também pode pedir a tutela provisória. A tutela provisória de urgência, ela se define, se qualifica, se divide em duas: tutela provisória de urgência cautelar e tutela provisória de urgência satisfativa. Às vezes, a gente tem alguma dificuldade para compreender. Logo que o código surgiu e a gente começou a estudar um pouco, eu vi uma definição do Dinamarca, do Didier, que eu achei muito interessante. Imagine uma demanda onde as duas partes estão discutindo sobre a titularidade de uma carne, né, de uma parte de uma carne, enfim. E o autor vai pedir ao juiz para usufruir daquela carne e vai conceder uma caução para o caso dele perder, e como a carne é um bem fungível, se ele perder, ele computa a carne e entrega para o réu, se o réu for o vencedor. Então, nesse caso, o juiz, achando que deve ser entregue parte dessa carne para o autor, para ele usufruindo com a sua família, nós estamos diante da tutela provisória de urgência satisfativa. A gente está entregando, antecipando os efeitos da sentença. Agora, se o autor pede apenas para colocar a carne dentro da geladeira, para que a carne fique guardada, que a carne fique preservada as suas qualidades nutritivas, estamos diante da tutela provisória cautelar, de urgência cautelar. É claro que, na prática, isso costuma não ser tão fácil para identificar como no exemplo do Didier, que ele compara com a entrega da carne ou com o acautelamento da carne. Mas, tanto que a gente vai falar depois, tem a possibilidade da fungibilidade das tutelas de urgência cautelar e satisfativa. Como regra geral, a tutela provisória, modificando a divisão que tinha no Código de 1973, ela vai exigir como pressupostos gerais apenas o perigo in mora e a fumaça de bom direito, ou seja, apenas a probabilidade do direito discutido, com aquela prova que o juiz vai fazer análise naquele momento para ela conceder, antes do processo ou no decorrer do processo,
e o perigo da demora, ou seja, o prejuízo, o dano irreparável ou de difícil reparação que a outra parte irá observar. Então, esses dois requisitos servem para a tutela provisória de urgência cautelar e para a tutela de urgência satisfativa, diferente da tutela de evidência, provisória de evidência, porque nessa nós não vamos trabalhar com o perigo de dano, com o tempo do processo, com a urgência do processo, apenas com o perigo se a parte documentalmente está formulando o seu pedido com base em documentos que convençam o juiz da realidade. Então, a gente não se preocupa com a tutela de evidência, com a urgência. A urgência fica, então, para as tutelas cautelar e satisfativa. Um outro pressuposto, e aí é um pressuposto específico, que a gente tem que ficar sempre antenado para ele, é a reversibilidade da tutela provisória satisfativa, porque a gente não tem a possibilidade, a gente não deve permitir que a parte tenha êxito numa entrega de tutela provisória, de forma que não possa restituir a situação anterior. Imagine uma discussão com dois vizinhos e o autor alega que o réu está fazendo uma construção, está invadindo o seu terreno, e que ele também quer fazer uma construção e que há necessidade do terreno livre para poder seguir em frente. O juiz não deve acolher a tutela provisória e mandar demolir, a pedido do autor, aquele pedaço da obra, porque e se um processo, ao final, houver uma decisão contrária a esse argumento inicial? Se houver uma prova, uma demonstração, uma medição que o réu não ingressou no terreno do autor, embora naquele primeiro momento poderia parecer que havia essa invasão e, de fato, não houve. Então, o juiz não deve conceder a tutela antecipada, a satisfativa, quando houver perigo de irreversibilidade, né? A não ser que haja uma caução e que o autor, então, indenize o réu por aquele dano, naquilo que for possível, né? Demolir uma casa não é razoável. Ainda que você imagine, não, mas quando a pessoa invade um terreno, e a invasão é pequena, ele pode apenas indenizar pelaquela pequena invasão. Mas, às vezes, essa invasão vai atrapalhar o autor a construir a sua obra, a fazer um acabamento melhor na sua obra. Então, o juiz não deve determinar a demolição desse imóvel por conta dessa irreversibilidade que poderá ter o provimento. Então, para o juiz conceder a tutela provisória, a gente vai trabalhar com a possibilidade dela ser antecedente ou dela ser incidental. A tutela antecedente, e é muito interessante a gente trabalhar com essa tutela, a colega Raquel, nossa querida diretora, convidou a gente para participar de um grupo, no qual o desembargador propôs esse grupo, e para discutir algumas coisas relativas à tutela antecipada antecedente, a tutela satisfativa antecedente. Então, é muito interessante porque ela pode ter alguns viés. Então, na tutela de urgência antecedente, para que seja analisada, primeiramente, o autor tem que fazer esse requerimento, né? Eu quero receber o provimento e mostrar que o seu pedido está embasado em pressupostos de probabilidade e que o tempo pode ser muito prejudicial a ele. Na sua petição, além de fazer esse requerimento, ele deverá indicar qual, embora não precisa de definir e de fazer o pedido da tutela definitiva, porque aí ela deixa de ser antecedente e passa a ser incidental, mas ele deve informar qual é o pedido que ele vai formular na tutela principal, dentro dessa tutela que ele está pretendendo que seja antecedente. Ele vai, então, expor a lide e vai mostrar qual é a probabilidade do seu direito para obter essa tutela. Vai apresentar o valor da causa, né? Porque toda ação deve ter o valor da causa. E aí, o que é mais importante, ele deve informar o juiz, de acordo com o artigo 303, parágrafo 5º, ele deve informar o juízo que ele vai ficar satisfeito com apenas a tutela provisória satisfativa. Ele não vai, se houver concordância do réu, ele não vai propor a demanda, ele se satisfaz com o que está previsto no caput do artigo 303. Bom, o juiz, ao analisar
essa petição, e se a petição não estiver perfeita, o juiz poderá mandar emendar. Ou ele poderá receber essa petição e conceder a medida, a tutela provisória antecedente. Concedida a tutela, o juiz vai mandar intimar o autor para ele complementar o seu pedido, para ele confirmar o pedido da tutela definitiva e juntar documentos necessários. Por outro lado, ele vai mandar citar e intimar o réu para que ele tome conhecimento da tutela requerida, concedida, e para que ele se manifeste. Bom, nesse caso, o réu poderá apresentar o recurso, que está lá no artigo 1015, e aí o processo vai continuar, o autor deverá apresentar a sua tutela definitiva, ou ele ficará silente. É bem verdade que hoje a doutrina entende que não é apenas o recurso de agravo que pode paralisar a tutela, ou que pode estabilizar a tutela. Ele pode contestar esse pedido, ele pode fazer alguma outra impugnação que não seja o recurso de agravo, embora a lei fale no recurso de agravo. Então, nesse prazo de resposta, ele pode apresentar uma manifestação impugnando, que pode ser ou deve ser o agravo de instrumento, mas também poderá ser uma outra manifestação, como uma contestação antecipada, enfim, tudo isso. A tutela, quando ela é requerida pelo autor, com base no artigo 303, parágrafo 5º, que ele fala que fica satisfeito com a estabilização, ou seja, que ele fica satisfeito somente com a tutela, há a possibilidade da gente estabilizar essa tutela. Isso é muito interessante e compensa a gente fazer umas análises sobre isso. E a rigor, como eu já disse, é objeto de um grupo de estudo que a nossa diretora está organizando aí como desembargador. Quando o réu não apresenta nenhuma resposta e o autor já disse que fica satisfeito. Exemplo, vamos imaginar duas empresas que têm relacionamento comercial, mas houve um desentendimento entre elas sobre uma dívida, sobre uma duplicata, que não chegaram a nenhuma conclusão, e aí o autor, para ver o seu nome livre lá do cartório de protesto, ou do Serasa, do SPC, ele propõe uma ação, uma demanda, e pedindo apenas a tutela satisfativa antecedente, diz o seguinte: olha, eu me satisfaço com a tutela satisfativa. Apenas isso, com base lá no artigo 303, parágrafo 5º. O réu poderá, recebendo essa petição para responder, citado, intimado, enfim, ele poderá ver que, de fato, houve um erro do seu sistema. E ele concorda em retirar o nome ou que aquele nome seja retirado do protesto, ou do cartório de protesto, ou do SPC, do Serasa, e ele, então, fica satisfeito, não movimenta a estrutura do Poder Judiciário. Nesse caso, nós vamos ter a tutela estabilizada, porque o autor já disse lá na inicial. Isso é importante que ele diga, porque o réu ele só vai ter o efeito da estabilização e ele não será prejudicado se o autor já disse na petição inicial que ele não pretende dar andamento ao processo, que ele fica satisfeito com aquela tutela antecipada. Para que isso aconteça, o autor deverá estabelecer esse regramento na sua petição e o réu deverá, então, concordar. Qual é a vantagem para o réu concordar? Como se trata de uma técnica de monitorização do processo civil, como é a ação monitória, então tem-se entendido, alguns autores têm se entendido, aos quais eu me referi, que é para diminuir os honorários, né? Aplica aquela regra do artigo 701 do Código de Processo Civil da Ação Monitória, ele paga 5% de honorário e não paga as custas. Então, vai ter um custo menor. Ele vai evitar uma demanda, principalmente se ele já sabe que ele errou, ele vai evitar uma demanda, vai ter um custo desse processo mais em conta. Isso, então, é muito interessante para ele. Na prática, a gente não tem visto, eu fiquei alguns anos na Sexta Vara Cívica de Juiz de Fora, e na prática a gente não vê isso, né? Nós temos no Brasil 1.280 faculdades de direito. Imagina essas faculdades de direito colocando 50, 60, no mínimo, profissionais no mercado, não é? Então, o mundo todo tem 1.100 faculdades de direito. O Brasil
tem 1.280, o último número. Os Estados Unidos tem 350 faculdades. Então, a judicialização aqui no Brasil é muito grande, de forma que eu nunca vi, nesse meu período de sexta vara civil, que fiquei alguns anos depois do Código de 2015, eu nunca vi uma tutela antecipada que pudesse ser estabilizada, porque sempre o advogado, por conta dessa judicialização de todos os nossos conflitos, que são muitos conflitos que tomam conta da sociedade brasileira, por conta desse número grande de profissionais, dessa orientação que as pessoas têm do advogado. Quando ele vai conversar com um advogado, ou faz parte do seu grupo, sua empresa, ou se é um advogado privado, um cidadão, uma pessoa física, o advogado sempre vai orientar no sentido de que ele deve pedir também a reparação, os danos morais, que depois da Constituição de 88 ficou tão na moda entre nós, né? Não tinha até 88 especificamente, passou a ter. Então, não é muito usual, mas pelo menos é possível que isso aconteça, da tutela ser estabilizada. O processo, quando ela é estabilizado, o processo é extinto. Houve trânsito em julgado? Não, porque o mérito dessa discussão não foi apresentado ao juízo. Apenas estabilizou aquela decisão que vai perpetuar os seus efeitos, podendo as partes posteriormente entrar com uma ação, que a gente vai falar daqui a pouco, uma ação de impugnação à estabilização, mas até que entre com essa ação, ou que passe o período, que são de 2 anos, ela vai manter os seus efeitos. Então, qual é a vantagem? Evitar uma demanda com custos processuais muito grandes. Para o cidadão e para o Poder Judiciário, ele afasta o perigo da demora do processo, né, porque o juiz concede, se o réu não contestou, não agravou com 15 dias, e o autor já disse que não iria propor a tutela definitiva, encerramos aquela lesão e o perigo da demora não vai existir, porque vai acabar muito rapidamente e vai oferecer efeitos muito rápidos com a inércia do réu que não quis apresentar a sua irresignação contra a concessão daquela medida. A concessão da tutela provisória, ela, em caráter antecedente, ela é uma opção que a legislação entrega, então, ao autor. E ele deve manifestar isso na petição inicial, que está de acordo com a tutela. Uma questão interessante que a gente poderia cogitar é a seguinte: o autor apresenta a tutela, o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa, e informa que vai propor a tutela definitiva. Ele quer o provimento final do juiz. O réu é citado e intimado, o juiz concede a medida, o réu é citado e intimado, todavia não apresenta recurso, não faz nenhum tipo de impugnação, não pede reconsideração, não apresenta contestação, não toma nenhuma medida. O autor deveria apresentar a tutela definitiva, mas ele também não apresenta a tutela definitiva. Essa hipótese aqui, a colega fala do grupo de estudo que a colega Raquel propôs a gente participar, há uma indagação lá. E aí, o que fazer quando o autor deveria apresentar a tutela e não apresenta? O réu não contestou. Eu feri o entendimento do Didier no sentido de que, nesse caso, deve-se estabilizar a tutela, porque o juiz concedeu a tutela, o réu ficou satisfeito. O autor deveria apresentar a tutela definitiva, não apresentou a tutela definitiva. As partes têm 2 anos para mudar essa tutela. Então, apesar de que a lei fala que o autor deve manifestar interesse de ficar com o artigo 303, no parágrafo 5º, de aceitar apenas a tutela de urgência satisfativa, mas como não houve resposta do réu e que ele está de acordo, o autor deverá, então, ter essa tutela estabilizada, porque eu penso que a necessidade de colocar na petição inicial a tutela, que o autor fica satisfeito com a tutela, é para permitir que o réu se revele inerte, né? não quero apresentar nenhuma impugnação, eu estou satisfeito com essa tutela, porque o autor não vai apresentar a tutela definitiva, não vai me pedir indenização por danos morais, enfim, não vai pleitear, não vai fazer nenhum outro pedido.
o autor diz que iria pedir, mas ele não pede. O réu não contesta, não agrava. Me parece que a melhor solução seria a gente estabilizar essa tutela, que não era para ser estabilizada, né, nessa situação. A inércia do réu, então, eu acho que é fundamental para que a gente possa estabilizar a tutela antecedente e ela surtir todo o efeito necessário. E vai surtir para sempre, embora não haja a caracterização da coisa julgada. Para que a tutela seja antecedente seja processada, a gente vai ficar sempre atento aos artigos 303, 304 e 305 do Código e seguintes do Código de Processo Civil. O autor, então, deverá colocar na petição inicial essa necessidade de obter a tutela provisória de urgência. Ele deverá também informar que a prova é suficiente para aquela concessão e, havendo a prolação da decisão, depende, então, do réu aceitar essa tutela satisfativa antecedente e aí nós vamos ter essa estabilização. Esse prazo... vamos imaginar que o autor não entrou com a tutela antecedente para que ela seja estabilizada. Mas no curso do processo, depois da contestação, em algum momento, ele apresenta a tutela incidental e o juiz concede. E ele se dá satisfeito. Para ele aquilo está bom. Os advogados conversam e querem transformar aquela tutela incidental, que não era para ser estabilizada, mas eles querem transformá-la em tutela estabilizada e acabar com o processo. É possível? Sim, é possível. O artigo 190 permite que as partes cheguem a algum tipo de acordo, e esse pode ser um acordo processual. Ele se encerra o processo, se encerra a tutela definitiva, sem solução, mas aquela tutela que o juiz concedeu de forma incidental, ela passa a ser mantida como uma tutela estabilizada. É possível, então, se a gente tivesse uma questão de prova, né, é possível estabilizar uma tutela incidental só se houver acordo entre as partes, aí é possível. A tutela de urgência satisfativa, ela pode ser estabilizada. E ela tem, então, 2 anos para que as partes, tanto o autor para modificar, ou o réu para invalidar, para revogar, o próprio autor, às vezes, aquela medida já não serve mais aos seus interesses, então ele poderá entrar com uma ação, tem previsão no artigo 304 do Código de Processo Civil, ele poderá entrar com uma ação autônoma para fazer a impugnação daquela medida, visando reformar, invalidar, enfim, modificar aquela tutela que foi concedida e que está estabilizada. A tutela provisória incidental, não há assim, um procedimento, né? Não há um rito a ser cumprido. Surgiu uma questão, a parte pede ao juiz para conceder aquela medida. E o juiz, nesse caso, como as decisões devem ser motivadas e é observado o princípio contraditório, o juiz deverá ouvir a outra parte. Uma questão também interessante, que a gente às vezes vê aí na justiça comum, o advogado pede a tutela antecipada, satisfativa, e caracteriza como antecedente, mas ele apresenta na petição inicial, a tutela definitiva que ele está pretendendo. Então, nesse caso, ela deixa de ser antecedente, ela é contemporânea com a tutela definitiva, ela passa, então, a ser incidental. A tutela só é antecedente quando ela é requerida sem a apresentação da tutela definitiva. Tanto que o juiz, quando concede a tutela, ele manda citar o réu, intimar, para que tenha um conhecimento de andamento, atenda aquela decisão que ele proferiu, e também manda intimar o autor para que ele apresente uma emenda à sua petição inicial, para que ele apresente a tutela definitiva. E o juiz, a partir daquele momento, vai designar a audiência do artigo 334, e o processo vai tramitar pelo procedimento comum. Não é? Então, a tutela ela só é efetivamente antecedente e que permite a sua estabilização se ela for requerida antes da petição inicial. Junto com a petição inicial, ela não é antecedente. Obviamente que ela é incidental. Bom,
Com a tutela satisfativa, nós temos também a tutela cautelar, a tutela de urgência cautelar. Lembramos sempre daquela questão da carne, né? Nesse caso da tutela cautelar, a gente vai ter o pedido para acautelar, para preservar o direito. Imagine duas pessoas discutindo sobre a propriedade de um veículo, e o veículo encontra-se com o réu, e o juiz então acolhe o pedido do autor e retira esse veículo de circulação. Porque se esse veículo ficar com o réu, ele percebendo que o processo não caminha muito satisfatoriamente aos seus interesses, ele pode deteriorar esse veículo, né? E pode fazer com que o veículo apresente danos pelo seu mau uso, pela sua má conservação. Então, nesse caso, o juiz vai conceder uma medida, uma tutela de urgência cautelar, para retirar esse veículo do tráfego, né? Guardar em algum lugar, para que, quando a pessoa receber a tutela definitiva, quem teve êxito possa ter o veículo para a sua satisfação. Porque, se não for assim, ele poderá receber um veículo acabado. Não é essa a intenção da justiça, não é essa a intenção do legislador. A tutela cautelar provisória, ela pode ser também antecedente. Não tem estabilização, ela não vai ser estabilizada, porque ela não é entrega da prestação jurisdicional pretendida com a tutela definitiva, mas ela, como ela vai acautelar, vai proteger o bem em discussão, ela também pode ser formulada antecedentemente, como é a tutela provisória satisfativa. Então, o autor vai apresentar, na verdade, quando surgiu o código, antes de surgir, que a gente começou a estudar, a gente que é operador do direito, que teria que trabalhar com o novo código, a gente começou a estudar e a gente via, às vezes, algum comentário, alguma notícia, e que se falava, olha, acabou o processo cautelar. Então, eu imaginei, acabou o processo cautelar, não tem mais o processo cautelar. A medida cautelar acabou? Não, a medida cautelar, depois que veio o código, a gente percebeu que a medida cautelar não acabou. Tanto que, quando se trata de tutela provisória de urgência cautelar, a gente tem 2 pedidos dentro do processo, porque o autor jurisdicionado faz o pedido da tutela cautelar de urgência antecedente, e depois ele vai ser intimado, depois que, se o juiz concede a medida, ele vai ser intimado em 30 dias a apresentar a tutela definitiva. E as 2 tutelas caminham dentro do mesmo processo. Então, o que acabou é um processo autônomo cautelar, mas continuamos tendo no processo, no nosso Código de Processo Civil, a tutela, a medida cautelar, agora com o nome de tutela provisória. Então, na petição inicial, o autor pretendendo proteger o seu direito, ele vai fazer o requerimento da concessão da tutela provisória, vai estabelecer qual vai ser a lide, né, os fundamentos da lide, e vai fazer uma exposição sumária da probabilidade do direito e do perigo da demora, né, e do risco do resultado, de dano ao resultado útil do processo. O juiz, então, ao receber a petição inicial da tutela, e aí só vai ter a tutela cautelar, ele vai fazer uma análise daquela petição, preenche os requisitos do artigo 321. Se não preenche, ele vai mandar emendar. Se o jurisdicionado emendou e ele, então, atendeu os requisitos, o juiz poderá conceder a medida reclamada na inicial. Pode ser que o juiz não conceda. Se o juiz não conceder, vai mandar intimado para apresentar a lide principal, salvo se, por um acaso, o juiz entender que aquele direito de discussão está prescrito ou houve caducidade, houve decadência. Senão, não é possível trabalhar com a tutela, se o juiz já reconheceu naquela medida a prescrição ou a decadência. Então, o juiz, ao fazer a análise da petição, poderá deferir. Se ele julga procedente aquele pleito liminar da entrega da tutela, ele vai conceder a medida e vai ordenar o cumprimento. Uma questão muito interessante, e como nós estamos fazendo uma palestra para o Dia do Servidor, é que, concedida a medida, ela deverá ser cumprida em 30 dias. Se ela não for cumprida em 30 dias, ela não poderá mais ser cumprida. Mas aí a gente tem que ficar, até nós, servidores do Estado, do Poder Judiciário, a gente tem que ficar muito antenado, porque esses 30 dias, se ela não for cumprida, se for por culpa do próprio requerente. Se nós, do Poder Judiciário,
o juiz, a secretaria, o oficial de justiça, não conseguiu cumprir a determinação judicial, não deu efetividade àquela medida, por mais que tenha passado 30 dias, mas o autor não concorreu para que esse atraso acontecesse, ela não vai cessar os seus efeitos, a medida continuará. E ela vai ser efetivada no prazo superior. Os 30 dias é apenas se o autor não providenciar os instrumentos, né, a ferramenta necessária para o cumprimento daquela medida. Concedida a medida, o juiz, então, vai mandar, vai cumprir e vai mandar citar, intimar o requerido para que ele, em 5 dias, apresente a sua resposta. Ele pode, por se tratar apenas de uma tutela provisória de urgência, ele pode não apresentar a contestação, e aí vai caracterizar a revelia, lembrando só que aqui no Brasil a gente não tem a revelia com efeito absoluto, né? O juiz vai analisar se aquela medida é possível do juiz conceder. Se ele apresenta a contestação, o autor terá, então, depois de cumprida a medida, terá 30 dias para apresentar a tutela definitiva. E, nesse caso, nós teremos 2 processos tramitando, a tutela definitiva e a tutela provisória. Interessante é que não há pagamento de custas quando se trata de tutela, porque ele já pagou, se for o caso de pagar, se for pessoa que não litiga sobre os benefícios da assistência judiciária, ele já pagou as custas iniciais. Então, quando ele apresenta a segunda demanda, que é a tutela definitiva, ele não haverá mais pagamento dessas custas novamente. E o juiz, então, vai determinar a citação do réu também nesse caso, a intimação, para responder à tutela definitiva, e os 2 processos caminharão juntos. Na prática, o juiz, ao conceder a tutela, ele vai mandar citar o réu, que vai se contestar. O processo, então, vai ter uma tramitação conjunta. Então, o juiz pode julgar a tutela antecipada, que ele concedeu a antecipação, determinar a produção de prova, ele poderá fazer o julgamento dessa tutela a qualquer momento, né? Poderá, inclusive, na fase de organização e saneamento do processo, ele poderá fazer o julgamento dessa cautelar. Mas isso, na prática, não tem ocorrido, porque quando se trata de processo conexo ou continência, é salutar, é razoável que se proceda apenas uma instrução com apenas uma sentença. Então, na prática, isso tem acontecido. Mas não há assim, nenhuma óbice para que o juiz, na fase de organização e saneamento do processo, julgue a medida liminar, até porque, se houver revelia e se a matéria for bem razoável de se aceitar a revelia, o juiz pode, lá no início do processo, já julgar precedente a tutela provisória cautelar, né? e não julgar, esperar o final do processo. Ou ele pode esperar e julgar tudo ao final do processo. A tutela cautelar, também o que a gente mais vê na prática, ela pode vir junto com o processo principal, deixa de ser antecedente, passa a ser incidental, e nesse caso não vai ter 2 julgamentos, porque ele fez apenas mais um pedido dentro da petição inicial, que pode vir com a petição inicial ou pode vir depois da petição inicial com o processo já em curso. Nós vamos imaginar aquela discussão que eu disse do carro, no decorrer da demanda, o autor descobre que o réu está deteriorando o carro, está dando cavalo de pau, enfim, está emprestando para todo mundo, para gente sem carteira, está aumentando o número de multas, vai ficar inviável receber esse carro posteriormente. Ele, no curso do processo, apresenta uma petição e pede lá aquela tutela, que aí, nesse caso, passa a ser uma tutela incidental. O grande lance é que antecedente ou incidental, o juiz tem que analisar a probabilidade do direito, né? Ver se há elementos probatórios que autorizem ele a entender que aquele pedido tem que ser acolhido e que haja um perigo de dano, que o dano seja para o autor e para o requerente da medida irreparável ou de difícil reparação. Irreparável é aquele, vamos imaginar, o sujeito entra com um pedido porque tem que fazer uma cirurgia que o plano de saúde não está autorizando. E se ele não fizer essa cirurgia, pode vir a óbito, está lá no relatório do médico.
Nesse caso, é um dano irreparável, um dano de difícil reparação, aquele dano que poderá ele obter o êxito, mas não receber o benefício que ele pretende. Imagina uma demanda com um comerciante que está pondo tudo a perder por algum motivo, envolvido com droga, enfim, alguma coisa errada, ele pode pedir ao juiz para fazer algum tipo de reserva para que o dano dele não seja perdido ao final do processo. Então, a tutela cautelar, ela vai conservar os seus efeitos durante a tramitação do processo. Ainda que esse processo principal, por algum motivo, seja suspenso, a tutela permanecerá. Só perderá eficácia se o processo for julgado em o processo principal, a tutela principal ou a tutela cautelar, for julgado improcedente, se for extinto o processo sem mérito. Então, nessas hipóteses, se ele também não apresentar a tutela principal com 30 dias de concedida a medida. Então, nesses casos, a tutela vai ser cessados seus efeitos. E, normalmente, ele não poderá propor nova tutela se foi cessado por algum motivo, salvo-se com novo fundamento. Ele não pode renovar. E se o juiz reconheceu, como eu disse, que houve prescrição ou decadência, aí também ele não pode nem propor a principal, nem fazer a renovação da tutela cautelar. Esse exemplo do Didier, exemplo da carne, ele é muito interessante, mas, na prática, ele pode trazer alguma dúvida para o operador do direito. No Código anterior, quando se criou lá naquela reforma parcial a tutela antecipada, no artigo 273, o parágrafo 6º previa a possibilidade da fungibilidade, porque o tema realmente é muito confuso, né? Imagine, a pessoa teve nome no SPC, então ele entra com uma ação pedindo indenização por danos morais, ele quer indenização por danos morais, porque o nome foi escrito indevidamente no SPC, e ele pretende obter um provimento de urgência para que o nome seja retirado do SPC. Nesse caso, nós temos uma tutela satisfativa, nós somos satisfatos, embora ele não botou diretamente lá no pedido isso, no final, para cancelar, só pede ela provisoriamente, mas nós, nesse caso, nós temos uma tutela cautelar, nós estamos acautelando o direito que ele tem de reconhecimento, porque ele pediu o processo principal para reconhecer a inexistência do débito e indenização por danos morais pela inscrição do nome. Então, nesse caso da inscrição, quando o juiz manda pagar a inscrição, nós estamos concedendo uma tutela cautelar, nós estamos acautelando o direito em discussão, ou seja, a inexistência do débito, ou a gente está antecipando o conteúdo da tutela, não a tutela, mas antecipando o efeito da tutela, mandando retirar o nome. Surge aí algumas questões, não é certo? De dúvida se a tutela é cautelar ou se a tutela é satisfativa. O código ele apresenta a fungibilidade progressiva. Se o juiz, se o réu pede a tutela antecedente cautelar, mas o juiz entende que ela é satisfativa, o código fala isso claramente. Aí o juiz manda o réu, o autor, emendar para que adapte a tutela antecipada em vez da tutela cautelar. E ele não fala da progressão regressiva, da mais grave para menos grave. Imagine que ele entra com a tutela, pedindo a tutela antecipada, de urgência antecipada, e não é caso da tutela antecipada, é caso da tutela cautelar. O juiz pode também determinar, me parece que sim, né? Quem pode mais, pode menos. Se ele pode passar da cautelar para a antecipada, a satisfativa, que é mais agressiva, obviamente que se ele pediu a mais agressiva e não é caso da mais agressiva, o juiz deve também aplicar esse princípio da fungibilidade e mandar ele fazer uma adaptação para que ele consiga aquela medida correta. Então, o princípio da fungibilidade, pela dificuldade da gente, às vezes, identificar qual é o provimento que o autor faz jus, permite, então, que o juiz determine essa emenda e aí o processo continue com a apresentação da tutela definitiva posteriormente. Bom, o novo Código criou, a partir do artigo 294,
a tutela provisória. Nós falamos até agora da tutela provisória de urgência, que pode ser cautelar ou pode ser satisfativa. Ou nós antecipamos os efeitos da tutela, ou nós acautelamos, né? Protegemos o bem que está em discussão para que a pessoa que tenha o autor, se tiver êxito, ele não receba um bem que está deteriorado. Não é? Então, a tutela de urgência caminha nesse sentido. Então, a urgência é tudo. Só que o legislador criou nesse código, que não tinha no artigo, no código anterior, no 273, no 461, a tutela de evidência. Especificamente, não tinha. Alguns juízes já concediam, se ficasse muito demonstrado, mas ele criou nesse novo código agora a tutela provisória de evidência, que ela não está preocupada com a urgência, com o perigo, porque a preocupação é se há abuso do réu em trabalhar com aquele processo, em promover sua defesa, e aí estamos falando da tutela de evidência punitiva, ou se nós estamos trabalhando com a tutela em que o direito do autor é evidente pela documentação, em face da argumentação que se está discutindo naquele processo, já ter decisão de tribunal superior. Então, a tutela de evidência, ela caminha para redistribuir o tempo do processo, para que o tempo do processo seja dividido entre as partes. E o autor, que aparentemente tem a razão, não fique com esse ônus exclusivamente. Eu só vou ter a tutela depois que o processo acabar, se eu tenho elementos aqui que me levam à comprovação de que esse direito deverá ser acolhido. Então, essa divisão do tempo é muito interessante. A tutela de evidência, nós vamos trabalhar com alguns pressupostos, né? O primeiro é quando caracteriza o abuso de defesa, o manifesto propósito protelatório do réu, que a gente chama de tutela de evidência punitiva. E a tutela dependendo da documentação ou dos argumentos que a gente poderá, o autor, apresentar o seu pedido baseado apenas em provas documentais ou em julgamentos de caso repetitivo. Esse julgamento de caso repetitivo merece uma pequena e rápida reflexão, porque o Código fala em caso repetitivo e súmulas vinculantes. O Centro de Estudo Judicial da Justiça Federal fez aquele enunciado quando o CPC, logo depois do CPC sair, fez aquela jornada, e tem o enunciado 48, que diz o seguinte: a tutela de evidência também pode ser concedida quando se trata de recurso extraordinário com repercussão geral, não fala recurso extraordinário, mas o único que tem repercussão geral é o recurso extraordinário, ou súmula dos tribunais superiores. Nesse caso, dependendo se o argumento se o argumento do autor está com prova que demonstra aquilo, está protegido por um precedente obrigatório, recurso repetitivo, recurso ordinário de repercussão geral, súmula dos tribunais, me parece que o juiz deve conceder a súmula vinculante, a tutela de evidência. Uma questão ainda que a gente pode pensar numa discussão é se o pedido está sendo baseado no incidente de assunção de competência estadual daquele tribunal. Imagina que o Tribunal de Justiça criou um incidente de assunção de competência e decidiu, uniformizou, criou um precedente obrigatório para nós, juízes mineiros, e o pedido da parte está vinculado a esse entendimento do tribunal. Seria possível conceder a tutela de evidência nesse caso? Me parece que sim, embora o Código não fala isso, fala do recurso repetitivo ou da súmula vinculante, e quem estudou assim, mais a fundo, que é o Centro de Estudos da Justiça Federal, entende que seria também o recurso ordinário com repercussão geral e a súmula dos tribunais, mas me parece que se houver um IAC, também seria possível. E também podemos conceder a tutela provisória de evidência quando se trata de matéria repersecutória e que a prova documental é suficiente. Imagine você procura uma empresa que guarda material e você guarda
os móveis da sua casa, vai fazer uma viagem para o exterior, você pega então o recibo, paga aquela guarda daqueles bens até o dia 1º de outubro de 2020, retorna da viagem, houve uma mudança lá na empresa, você vai lá pegar os móveis que você pagou, a empresa não quer entregar, porque sumiu ou porque quer receber de novo, então você poderá entrar com uma ação pedindo a entrega desses bens, pedindo a tutela de evidência, porque você está procurando algo que é seu, você quer a retomada do seu bem, e você tem um documento que demonstra que você fez aquele depósito. Nesse caso, é possível também a tutela provisória de evidência. E, por último, a petição inicial foi instruído, nesse último caso, me parece que não pode haver a tutela antecedente, porque esse último inciso do CPC, ele vai falar o seguinte, que o autor apresentou documento que o réu não pode se opor a esse documento. Então, o réu só vai se opor a esse documento depois que ele apresenta a contestação. Então, a tutela de evidência, ela, para ser antecedente, teria que ser quando as alegações forem comprovadas por documento ou por decisões dos tribunais, ou quando se trata de ação repersecutória que você tem o documento. De forma que temos, então, a tutela punitiva e a tutela de evidência baseada em documentos ou baseada em decisões dos tribunais superiores. Bom, a tutela punitiva não é muito fácil também a gente caracterizar, porque o juiz, no curso do processo, se ele percebe que há o propósito protelatório, abuso de defesa, o juiz pode trabalhar com a punição lá da litigância de má-fé. E, aliás, é o que mais acontece. E se houver elementos que já permitem o julgamento do processo, o juiz pode, ainda que parcial, o juiz pode julgar parcialmente o processo. Essa também é uma inovação que não tinha no Código anterior, não é mesmo? Nas varas de família, isso acontece muito. A pessoa entra com uma ação de divórcio e, além do divórcio, ele quer regulamentar guarda, alimentos, partilha de bens, visita dos filhos, e o réu, ao contestar, ele concorda com o divórcio, ele concorda que a criança fique com a mãe, ele concorda com a visitação como ela propôs, só não concorda com os alimentos e não concorda com a partilha dos bens como proposto. Então, o juiz pode julgar esse processo parcialmente, esse pedido parcialmente, e encerra uma parte da demanda. E isso pode acontecer também na tutela de evidência, quando for abuso de defesa e o juiz encontrar elementos para proferir a decisão, com base no artigo 355, ele pode, então, proferir a decisão, a 355.1, ele pode, então, proferir a decisão e aí não se fala mais da tutela de evidência. A tutela de evidência, que, aliás, a gente vê muito pouco nas lides aí diárias, né? Mas ela vai ficar mais restrita à questão da prova documental. Sendo que, quando se trata de pedido com base em decisões dos tribunais superiores ou em documentos, o juiz pode conceder logo no início do processo. Quando se trata de medida que vai depender do réu opor documentos melhores do que o do autor, aí ele não vai poder proferir a decisão nesse momento, não pode ser antecedente, porque o réu ainda deverá manifestar, deverá ainda participar. Então, a tutela de evidência que a gente mais tem encontrado aí na mídia diária é a que é baseada na evidência do direito do autor. Às vezes a gente concede muito essa tutela quando, numa discussão, o autor comprova que tem um débito lá de 100 mil, apresenta um documento, que não é um título executivo, não pode ir para execução, ele apresenta um documento, o réu chega no processo e fala, não, eu não devo 100, eu só devo 50. Os outros 50 eu já paguei, enfim, arruma alguma alegação. Então, o juiz pode proferir uma tutela de evidência e mandar com que ele pague os 50 mil que ele está reconhecendo que paga, ele pode antecipar a tutela nesse sentido, né? Então, para a gente trabalhar com a tutela de evidência, a gente tem que constatar que o autor apresentou algum documento que não seja abalado pelos argumentos, pela documentação do réu, e que a prova documental seja, então, bem convincente, de modo que o juiz se convença que, naquele momento, o autor tem razão. Bom,
Essas seriam as considerações que eu gostaria de fazer. É óbvio que quando a gente pega um tema tão extenso para falar tão rapidamente, a gente às vezes acaba falando muito rápido, mas a análise é perfunctória, né? Eu já até me inscrevi com a colega Raquel aí no grupo de estudo. Tem muito tema que a gente pode discutir ainda. Por exemplo, na tutela provisória de urgência satisfativa, o legislador fala que o juiz poderá conceder um prazo para o autor emendar inicial superior a 15 dias, de 15 dias ou mais. Aí nós poderemos ter a discussão, esses 15 dias seria depois pode ultrapassar o prazo do agravo, que seria o prazo que o autor, o réu teria. Enfim, então a gente tem uma discussão ainda muito grande sobre tutela provisória. Essa análise perfunctória não permite a gente aprofundar tanto no tema. Mas é um tema que eu gosto muito e eu tenho procurado. Não consegui fazer isso na sexta vara civil, porque as varas civis de Juiz de Fora realmente são muito trabalhosas. E eu peguei uma vara assim, muito atualizada, dei sorte, o colega Cristiano deixou a vara muito atualizada, e eu tentei passar, e acredito que consegui, de certa forma, passar para o Rodrigo, que me sucedeu, a vara bem enxuta. Mas a gente não consegue, como seria razoável, a gente conseguir, no mês, despachar todos os processos e encerrar as sentenças entrega até o dia 20 daquele mês. Nas varas civis isso é muito difícil. Mas eu sou muito apaixonado, eu acho que o bom juiz é o que faz uma entrega rápida da prestação jurisdicional. E aí não é só o juiz, porque hoje a gente não trabalha só com a ideia do juiz, tá certo? A gente tem uma unidade jurisdicional. Eu acho que é uma integração do juiz com o seu staff, assessores, estagiários, e a secretaria, com o escrivão e os demais servidores da secretaria. Eu acho que tem que ter essa preocupação dos oficiais de justiça, distribuidor, mas tem que ter uma preocupação muito grande nossa da entrega da prestação jurisdicional célere. Nós temos um serviço que entregamos ele para o povo. Se a gente não entrega um serviço de qualidade e rápido, o povo passa a achar que o nosso serviço não serve, e a gente é Marajá, e nós não somos Marajá. Nós somos trabalhadores, eu até costumo dizer, os trabalhadores da justiça, os outros servidores públicos também devem ser muito bons, embora eu nunca trabalhei em outro setor, não posso afirmar assim. Mas os da justiça são muito bons. O pessoal de todas as secretarias, de todos os fóruns que eu trabalhei, é claro que, eventualmente, você pode ter um ou outro colega que, às vezes, está com algum problema, enfim, familiar, e que isso pode, às vezes, trazer alguma repercussão, mas, como regra geral, há uma preocupação muito grande da entrega da prestação jurisdicional e deve ter essa entrega. E a tutela provisória, ela serve muito. Quando veio a pandemia, eu fiquei muito preocupado de como fazer uma entrega rápida. Só que na vara de família, a gente, de certa forma, tem um pouco de refresco para trabalhar. Porque quando vem a interdição, a gente consegue, se a gente conceder a curatela no início, os alimentos provisórios, enfim, conceder essas medidas provisórias, a gente tem um certo tempo para trabalhar com o processo. Então, eu fiquei muito preocupado quando veio a pandemia, de como trazer uma efetividade e rapidez aos nossos processos. Eu comecei logo nos primeiros 15 dias, eu discuti com o meu staff, e nós arrumamos uma forma de fazer a citação por WhatsApp. Tentamos por e-mail, o e-mail não funciona muito bem, não, o WhatsApp é melhor. O êxito é muito grande. Então, e agora a gente está fazendo, como todos os colegas do Estado, ou quase todos estão fazendo, audiência por videoconferência. Enfim, a gente precisa de prestar um bom serviço para a comunidade. O povo tem que valorizar o nosso trabalho, até para a gente se valorizar. E a tutela provisória traz esse refresco para nós, operadores do direito. Todos nós, de todos os membros da unidade jurisdicional. Eu agradeço a atenção dos senhores, eu agradeço muito a Raquel, a EGF, através da nossa diretora Raquel, de me permitir ter essa conversa com vocês. Espero ter contribuído de alguma forma para mostrar a importância da gente prestar um serviço rápido à comunidade. Muito obrigado. E depois dessa brilhante aula, a gente só pode concluir se tivermos a celeridade como um valor fundamental, que o legislador andou bem, né, Francisco, em inserir esses mecanismos em nosso Código de Processo Civil, sobretudo para diminuir as delongas nos processos judiciais,
quando demonstrado de plano direito da parte. E muito mais do que isso, segundo você, né, nos trouxe hoje, eles podem se constituir como instrumentos sancionatórios mesmo, que visam a coibir práticas indevidas, né, protelatórias, a deslealdade processual, a má-fé processual. Bem, nós é que temos aqui a externar nossa imensa gratidão. Dr. Francisco exerceu a docência até pouco tempo atrás e mostra aqui grande desenvoltura, grande conhecimento e vasta experiência. Não é à toa que essa live alcançou um número superior a 350 inscritos, né? Demonstrando o reconhecimento. E hoje nós podemos aqui comprovar a excelência do seu trabalho. Nossa gratidão sincera, sabe que muito mais do que colaborador, você é um grande amigo, e pelas mensagens que eu acompanhei aqui pelo YouTube, vemos que é querido por todos. Muito obrigada. Eu queria deixar aqui o convite para a live do dia 6 de outubro, às 20 horas, avaliações e perícias em engenharia, com a professora Olívia Rosa Gomes. Muito obrigada a todos, uma boa noite, viu? Foi um prazer.